Corinthians fica no empate com o Bragantino dentro de casa pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro pelo placar de 1-1. Erro de todo mundo, né? Um resultado péssimo. Um empate que só virou empate porque o Thales Magno fez um gol no último lance, o que seria um resultado ainda mais desastroso, mas que continua sendo um péssimo resultado. Vamos falar sobre os erros do Corinthians nessa partida, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, recebeu um adversário que está oscilando muito, que é o Bragantino. Nos últimos 4 jogos, o Bragantino não tinha vencido nenhum. Tinha tomado 8 gols em 4 jogos, uma defesa muito exposta. E o Corinthians recebeu o Bragantino dentro de casa e não venceu. Só empatou por um milagre no final, né? Uma bola sobrada no meio da área, o que seria uma derrota. E já é o segundo resultado desastroso dentro de casa, né? Contra o Juventude, contra o Bragantino agora, e fica claro que o Corinthians joga bem melhor fora de casa, né? O que é uma maluquice, né? Entre ter um estádio com mais de 40 mil pessoas todo jogo a seu favor e jogar fora de casa, com todas as dificuldades, o Corinthians joga fora melhor. A gente viu isso contra o Bahia, a gente viu isso contra o Atlético, a gente viu isso contra o Grêmio, agora na Copa do Brasil, né? E dentro de casa a gente viu o desastre que é contra o próprio Grêmio, contra o sofrimento que foi contra o Criciúma, agora contra a Juventude, contra o Bragantino de novo. É assim, é inadmissível o Corinthians não saber usar o fator casa. É inadmissível. É assim, sobre o jogo, no primeiro tempo a gente teve chances claras. Tá? O primeiro tempo do Rodrigo Garro foi excelente. Excelente de encontrar espaços, de achar soluções. Né? Só que a gente não fez. A gente criou situações, mesmo não jogando bem. Mesmo mal montado, que eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Né? Romero perdeu o gol, Pedro Henrique perdeu o gol, até o próprio Garro perdeu uma chance clara. E quando não se faz, é aquele velho ditado, né? Você toma. E tomou. A gente pegou uma defesa exposta, que era do Bragantino, não fez o gol, e aí o ataque deles nos machucou justamente no contra-ataque, né? No que é o nosso principal forte. O Elinho saiu, driblou o Kaká, driblou o Ramalho, driblou todo mundo. Parece que o moleque virou o Messi contra o Corinthians, né? Faz 1-0 no fim do primeiro tempo. No segundo tempo ele volta com mudanças, né? O Ramon Dias volta com mudanças, coloca Thales Magno, coloca Mateuzinho, muda o time mesmo, mas o time fica cada vez mais bagunçado, cada vez mais mal montado. Ele encheu de atacante e virou só bola aérea. Muito pobre mesmo assim. Teve chances, teve situações que poderia ter tomado melhores atitudes. E o jogo parecia uma derrota, né? Parecia uma derrota, mas aí depois dos 45, já aos 48, se eu não me engano, o Thales Magno consegue empatar o jogo e tornar o que seria uma tragédia e um péssimo resultado, né? E continua sendo um péssimo resultado. Sobre atuações, o maior errado dessa história, e com certeza foi a pior partida dele no Corinthians, é o Ramon Dias, né? E o Emiliano Dias. Que desastre. Os dois brincaram de errar no Corinthians, brincaram de futebol. Brincaram. Primeiro, a escalação inicial, dentro de casa contra o Bragantino, com 3 volantes: Ranieri, Rian, Bidon. Era só o Garro armando e os dois da frente perdendo o gol. Os laterais, um apoio, Fagner e Hugo. Não adianta nada. Fica com uma linha de 5 sem ninguém atacar e com 3 na frente só. Óbvio que não ia funcionar, né? É óbvio que não ia funcionar. Depois do segundo tempo ele corrige o erro, entre aspas, né? Muda o esquema, coloca 3 atacantes, o que já deveria ter começado o jogo, né, na minha opinião, ainda mais jogando dentro de casa, né? Mas que ele faz substituições erradas mesmo assim, né? Ele termina o jogo com o Rian e Ranieri. Depois o Ranieri saiu no finalzinho, mas foi muito tempo com os dois em campo, que não precisava. Ele tira o Bidon. Ah, o Bidon não estava fazendo um bom jogo. Não estava mesmo. Mas você tem 3 volantes: Bidon, Ranieri e Rian. Quem tem mais qualidade? Bidon. Quem é mais ofensivo? Bidon. Quem pode te dar mais ofensivamente? Bidon. E quem ele tirou primeiro? Breno Bidon. Ele deixou o Rian e o Ranieri em campo. Que não armam, e nem a função deles, tá? Não estou criticando isso por criticando eles, mas criticando a opção do Ramon Dias. Não são 2 caras que armam. O Rian estava errando passe de 2 metros. Foi um jogo péssimo do Rian. Foi mais um jogo péssimo do Ranieri. Então, assim, montou o time errado, mexeu errado.
E o Ramon Dias tem que parar com isso de não saber jogar em casa, cara. Fora é uma beleza, porque ele fecha o time bonitinho, sai no contra-ataque, se saber aproveitar as oportunidades, consegue vencer, consegue empatar, consegue classificar como classificou contra o Grêmio. Mas dentro de casa o time não sabe o que fazer com a bola. Muito pobre. Chega na intermediária, balão pra área. Chega na intermediária. Teve um lance no fim do jogo, mais ou menos, uns 35. Tô chutando aqui, tá? Não vou lembrar exato. Que saiu uma falta no campo de defesa. Na lateral do campo de defesa. E o Garro, percebendo que o time tá uma bagunça, que não vai conseguir armar nada, ele manda todo mundo ir pra área. Faltava 10 minutos para acabar o jogo, 15 minutos para acabar o jogo. E tava cruzando uma bola da intermediária defensiva. E isso é culpa do Ramon. É culpa do Ramon. Sobre os jogadores, péssimos. Todos quase. Todos. Dá para salvar o Garro. Dá para salvar o Hugo Souza, que fez uma defesa espetacular quando tava 1-0, né? Garantiu, entre aspas, um empate. Mas de resto, não dá. A defesa um desastre, o Fagner um desastre, a dupla de zaga. O Ramalho foi mal, o Kaká foi muito mal, o Hugo foi muito mal de novo. No meio campo não dá para salvar ninguém. Bidon, Raniel, Rian mal. E no ataque, os dois, não dá. O Romero perdeu um gol, claro. O Pedro Henrique perdeu uma cabeçada na pequena área. Eu acho que os dois têm coisas a entregar? Tem. Como titular? Não. Não. Teve a entrada do Thales Magno, que, assim, ele fez o gol. Claro que é uma estreia boa, mas não me convenceu, assim, de começo. Ele não fez nada muito espetacular, né? Pra gente falar que é uma excelente estreia. Não, ele fez o gol. Claro que tem a questão de ser o Salvador e tudo mais, né? De conseguir um empate no último lance do jogo, mas não é o suficiente, né? Entrou muito pouco e também é o primeiro jogo dele, é um menino jovem ainda. Vamos ver como é que ele se desenvolve. Espero que o Ramon saiba potencializar esse menino, porque talento ele tem, né? Qualidade a gente percebe que ele tem com a bola no pé. E o resto, assim, Giovani entrou, perdeu chances, até entrou com personalidade, acho que isso mostra que ele tá mais lúcido que os outros, né? O Wesley entrou mal mais uma vez, Pedro Raul entrou mal mais uma vez, e ele encheu de atacante sem pensar como montar, né? Porque, por exemplo, eu tinha dois caras de drible, né? Thales Magno e Wesley, e a bola não era no pé, a bola era aérea. Você vai pôr pra disputar na bola aérea o Wesley? Não dá. Então, assim, todo mundo muito mal, Ramon muito mal, resultado péssimo. O Corinthians fica na zona de rebaixamento. No jogo mais fácil dessa sequência aqui dos 5 jogos, era o Bragantino, dentro de casa. Agora é Fluminense fora, Fortaleza fora, Flamengo em casa, Botafogo fora. Quantos pontos o Corinthians vai fazer nessa sequência? Tá? E uma coisa que acho que praticamente quase todo mundo diz, que o Corinthians precisa de atacante, precisa mesmo, né? Tá sem o Roberto também lesionado. Acho que a gente reclama dele, mas sem ele é pior, né? Ah, mas o Yuri Alberto, aí quando ele sai, é isso aí. É o Romero perdendo chance, é o Pedro Henrique perdendo chance, o Giovani perdendo chance, né? E assim, eu acho que fica claro pelo jogo contra o Juventude, agora contra o jogo contra o Bragantino, se o Corinthians não investir, não contratar atacante que resolva, o Corinthians será rebaixado, tá? Será rebaixado. Por quê? Não adianta você montar um time bom defensivamente, que é o que o Ramon fez, organizar defensivamente, você ter um camisa 10 potencializado, porque isso o Ramon acertou, potencializou o Rodrigo Garro, né? Deixou ele mais solto na posição que ele mais gosta de jogar. Mas não adianta nada você ter 2, 3 atacantes na frente que não resolvam. No 0-0, o Garro enfiou uma bola pro Romero, que era 1-0, cara. Era 1-0. Faz o gol. Isso, não fazer o gol é reclamação de todos os atacantes do elenco. O Roberto, que é o artilheiro do ano, mas que perde muita chance. O Romero, que faz os gols decisivos, mas tecnicamente é muito abaixo. O Pedro Henrique, assim, ele é rei de entrar bem, mas como titular não vai. O Giovani tá tendo personalidade, mas é um moleque jovem ainda, né? Não tem que cair sobre ele, na minha opinião, até pela responsabilidade dele no elenco. Ele é para ser a quarta opção, quinta opção. Ele tá tendo que ser a primeira, segunda por conta da incompetência dos outros, né? Pedro Raul nem conta. Então, assim, precisa de atacantes que resolvam, cara. Não sei se o Thales Magno é esse cara. Tem aí propostas pelo Arce, por outros centroavantes gringos, não interessa quem vai vir. Tem que vir para resolver. Que se não resolver, é Série B. Esse jogo mostrou que é Série B. Não adianta nada.
Criar, não fazer, vai tomar. A defesa muito frágil, o ataque incompetente e mais um resultado péssimo para o Corinthians. Deixe aí nos comentários o que você achou desse empate contra o Bragantino. Deixa um like nesse vídeo também. Até o próximo. Tchau.